Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís e eu sou ex-classe 2 e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês, contar como foi o meu pós-operatório da cirurgia ortognática. Hoje eu vou pedir para você deixar o seu like no começo aqui do vídeo, se inscrever aqui no canal e eu tenho uma playlist também onde eu fiz alguns vídeos relacionados à cirurgia. Então, sem mais delongas, vem comigo. Bom, eu operei no dia 7 de janeiro, agora de 2022, então vai fazer 4 meses que eu operei. E eu era uma paciente classe 2, eu tinha retrognatismo, então eu tinha uma deficiência um pouco grandinha de maxila e de mandíbula. Então foi esses procedimentos que eu fiz, avanço bimaxilar. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi o meu pós-operatório. Como eu falei, eu operei no dia 7, eu internei então mesmo no dia 7 de janeiro e eu fiz a cirurgia aqui em Joaçaba, no estado de Santa Catarina, que é onde eu resido. E eu fiz a cirurgia pelo plano da Unimed. Então, se vocês quiserem também algum vídeo relacionados a plano de saúde, como que foi o meu processo de autorização para a cirurgia, me deixa aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo para vocês, tá bom? Então, eu internei às 7 horas e a minha cirurgia estava marcada para 7h30. Então eu fui direto da recepção do hospital pro bloco cirúrgico. Então não deu nem tempo de pensar muito, eu já estava lá no bloco. Eu coloquei aquela roupinha super discreta de hospital e entrei no bloco. A hora que eles me chamaram lá, eu fui para uma salinha, eles colocaram uma cobertinha em mim para mim não ficar muito no ar-condicionado. E não deu 5 minutos, eu já fui chamada para a sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, elas me posicionaram naquela caminha lá, naquela maca, né, cirúrgica. E não deu 5 minutinhos. Se deu 5 minutos, o meu buco já chegou e a gente já começou a conversar, ele me explicou o que ele ia fazer. E já na parede, assim, do bloco, já tinha todo o meu planejamento cirúrgico. Então ele me explicou tudo o que ele ia fazer lá. E em seguida chegou o anestesista, a gente conversou, ele me pediu peso, altura, se eu já tinha feito algum outro tipo de cirurgia. E em seguida eu não lembro de mais nada, porque de fato eles já me deram o anestésico e eu só acordei a mais ou menos 2 horas depois, quando eu tava já na recuperação. Eu acredito que deu mais 1 hora e pouquinho, eu já fui pro quarto. Quando eu cheguei lá, o meu marido já tava me esperando. Pra mim, eu não lembro de muita coisa. Meu marido disse que foi uma noite muito difícil, porque ele nunca cuidou de ninguém em hospital. Então eu fui a primeira paciente que ele cuidou. Então foi um pouco diferente pra ele. Ele não sabia que poderia acontecer todas aquelas coisas, então ele ficou um pouquinho assustado. E o buco explicou pra ele que era normal sair sangue no nariz, porque eu mexi, eu fiz uma retirada dos cornetos nasais. Também arrumei um pouquinho do desvio de septo, então era normal sair sangue. Só que ele não sabia que era tanto sangue que saía, né? E quando eu cheguei lá, eu já no quarto, eu já tava com o kinésio, né, com o tape que o fisioterapeuta foi fazer no pós-operatório imediato. Então ele colocou aquelas fitas e eu não tive assim tanto edema, mas tive, né, gente? Porque é inevitável não ter edema num pós da ortognática, que é uma cirurgia tão grande. Eu não tinha muita força pra falar, sabe? Então eu não tinha... Eu não conseguia colocar frases inteiras. Eu só falava Ali, xixi. Ali é o Alexandre, o nome do meu marido. Ali, água. Então eu ficava muito cansada se eu falasse. E ele conta que a enfermeira deu pra ele uma compressinha, porque eu pedia pra tossir e saía sangue. E conforme eu me abaixava, saía sangue também. E aí ele pediu uma compressa, encheu aquela compressa muito rápido. Ele foi lá e pediu mais e elas deram um sacão e eu consegui encher aquelas compressas inteiras de sangue. À noite eu não consegui dormir muito bem, porque eu fiquei meio que viajando assim por causa da anestesia, sabe?
tava meio que em Nárnia, e a cama era muito grande lá no quarto que eu fiquei. Só que eu tinha a impressão que eu ia cair naquela cama, então eu ficava me segurando assim nas bordas e eu me sentia mais confortável, mas eu não tive uma noite assim muito agradável, não. E aí no dia seguinte eu não vi a hora de chegar em casa. Eu ganhei alta em torno de umas 3 horas da tarde, foi a hora que eu cheguei. E eu deitei aqui na cama e a primeira coisa, assim, que eu tomei foi um isotônico, né, Gatorade. E logo em seguida meu marido já foi fazer a alimentação ali pra eu seguir a minha alimentação líquida, que eu fiquei em torno de 45 dias na dieta líquida pastosa e depois eu fui liberada, né, pra comer comidas mais macias. Então ele já começou a fazer a alimentação e eu fiquei aqui um pouco no quarto, tentei tirar um cochilo, mas logo em seguida eu pedi pra ele me ajudar a tomar banho. Eu tomei banho assim de cima e ele me deu banho das pernas pra baixo. E é muito importante isso, gente, porque a gente fica muito fraco, né? A gente sente muita fraqueza, os mínimos esforços que a gente faz. Então é muito importante a gente ter uma rede de apoio, quem vai auxiliar a gente, principalmente assim nos primeiros dias de pós-operatório, acredito, de qualquer cirurgia, porque a gente fica muito debilitado, sabe? E a gente não pode abaixar a cabeça, então a gente tem que evitar muito alguns movimentos, então é imprescindível a ajuda de alguém pra fazer algumas coisas assim que a gente não consegue fazer. E aí ele me ajudou a tomar banho. E no terceiro dia, mais ou menos, eu acredito que foi, eu não via a hora de chegar, na verdade, no terceiro dia, pra ir na fisioterapia. Por quê? Gente, o pico do edema é no segundo, terceiro dia. Eu sentia aquele líquido pulsar no meu rosto. Não tinha dor na ortognática. Mas o que eu tive de desconforto, de sentir que aquele líquido tava pulsando no meu rosto, foi surreal, gente. Eu não via a hora de ir pra fisioterapia. Fui de manhã e assim, foi um alívio. Eu deitei naquela maca, o físio fez as drenagens, ele aliviou a tensão da cervical, dos ombros. Foi assim, maravilhoso. Por isso que eu recomendo muito fazer fisioterapia, tanto no pós-imediato, quanto na fase mais tardia, assim, né, do pós-operatório. Porque é muito importante, ajuda demais. E aí eu fui fazer a fisioterapia, se eu não me engano, 3 vezes naquela semana. E aí, já no terceiro dia, assim, de fisioterapia, eu saí já fazendo mímica facial. Então foi show de bola. E aí, no 5º dia, mais ou menos, eu sentia que o meu rosto, ele já tava diminuindo muito o edema, mas eu sentia que ele tava, tipo, esticando muito. E aí eu pedi pro meu físio e ele me disse que poderia ser a aderência do tecido. Então era muito importante eu fazer os exercícios de mímica facial, porque ia me ajudar a ajudar o músculo a ter memória muscular, né? E voltar a ter os movimentos que ele tinha antes, e também ia ajudar na rigidez. Então, eu saí fazendo esses exercícios, né, e foi muito importante. No 8º dia, mais ou menos, eu já tava me sentindo outra pessoa. Eu era outra Thaís, muito renovada. Tanto que eu já tava me sentindo linda com aquele perfil super inchado. E aí eu fui no retorno com o Buco, ele me falou que o meu pós tava indo super bem, ele viu como tava os pontos, né? Disse que tava tudo certinho, a escovação também tava muito boa e que eu ia retornar lá depois de 15 dias, se eu não me engano, com 15 dias no consultório pra gente ver como é que tava funcionando. Muito bem, no 10º dia mais ou menos, no 15º dia, se eu não me engano, eu já tava me sentindo assim super ótima, fazendo praticamente tudo com independência. Eu já tomava banho sozinha, eu já escovava os dentes sozinha, eu já não precisava de tanta ajuda. A única coisa que tava assim mais difícil era a questão da alimentação, que é a gente ficar na alimentação líquida, né? Então é muito difícil assim a gente se adaptar.
Até nos primeiros dias, beleza, mas depois de 15 dias e 45 dias na alimentação líquida e pastosa, complicado. Mas, tirando essa parte que é mais chatinha, é um processo, assim, a recuperação. A gente tem que ter muita paciência, porque a ortognática é isso, a gente tem paciência, a gente vai ter momentos bons, a gente vai ter momentos ruins, a gente vai ter momentos que a gente vai estar super feliz com o pós, vai estar um pouco mais pra baixo, só que são fases. A gente tem a ânsia de fazer a cirurgia logo, aí depois a gente tem a ânsia de sair aquele edema logo e de voltar a mastigar, só que são processos. E eu acredito que quando eu pensei assim, ai, já tô de saco cheio. Não, eu pensava, não, tens calma. Você sabe que você queria cirurgia, era algo que você almejou muito, e agora é hora de ter paciência. Então eu pensava nisso e voltava ao meu centro de equilíbrio. E deu super certo. E aí, pra quem se pergunta, tá, mas você se arrependeu em algum momento de ter feito a cirurgia? Gente, não é fácil, assim, eu não vou dizer que eu não me arrependi, assim. No primeiro dia, eu pensei, por que eu fiz isso comigo? Mas aí eu pensei, olha o benefício que eu vou ter. Pensa bem o benefício que eu vou ter ao longo da minha vida. Por que eu vou me arrepender agora? Já tá feito. Eu vou ter que ter paciência. Por isso que eu digo que a rede de apoio é muito importante. Porque quando a gente tem pessoas que motivam a gente, nossa, o pós-operatório, assim, é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo mesmo, gente. De coração. Falo isso por experiência própria de quem já passou por isso. Quando eu vi, eu já tava fazendo 30 dias de cirurgia. E logo em seguida, já com 45 dias, até eu fiz um vídeo comentando dos meus 45 dias de pós-operatório. E naquele dia mesmo, eu fui liberada para comer coisas mais macias. E em seguida, né, 15, 20 dias depois, eu já fui liberada para mastigar total. Aí, gente, uma coisa também que eu queria comentar, antes que eu me esqueça, foi em relação à higienização, escovação. Nos primeiros dias é muito difícil. O primeiro, segundo, terceiro dia é péssimo, porque a gente tá com a boca muito, muito inchada, muito machucada, com os pontos. Só que, como diz a Carol do Ortognática por Amor, lembre-se que os pontos são muito lá em cima e muito lá embaixo, então não precisa ter medo de escovar. No começo a gente sente uns choquinhos, é normal a gente sentir isso. Como a boca tá muito inchada, a gente não consegue ir muito no fundo pra fazer a higienização. Então o que eu fazia? E pra mim foi super assim, tranquilo, né? Quando eu peguei o jeito. Eu colocava a bundinha assim do raspador de língua aqui em cima, e aí eu conseguia escovar lá no fundo e fazia assim. E aí eu tinha uma omotolia, daquelas mais pequenininhas, que eu até mostrei num vídeo do que eu ia levar no pós-operatório do hospital, e eu usava aquilo lá, né, aquela omotolia, uma pra colocar água e a outra eu colocava Periogard. Então, eu fazia a minha higienização com aquelas omotolias. E também eu tinha aquele raspador de língua pra conseguir, né, liberar, tirar toda a sujeirinha que ficava. Nos primeiros dias é chatinho, é cansativo, a gente demora em torno de 1 hora pra conseguir escovar os dentes com tranquilidade. Mas tem que ter paciência, logo o edema começa a sumir. E aí a gente começa a ter mais tranquilidade para escovar os dentes. Em relação à parestesia, que muita gente tem medo de parestesia. Esse era o meu medo também, mas graças a começar a tomar a vitamina B12 antes, eu tive um pouco de parestesia, assim, até o segundo mês
pós-operatório, só que agora eu considero que eu não tenho mais nada de parestesia. Eu sinto tudo, tudinho. Assim, a única coisa que eu ainda tenho um pouquinho que é mais dormente, não é dormente, mas ele é mais sensível, é o lábio inferior e um pouquinho assim do queixo. Fora isso, super tranquilo. Eu tomei a vitamina B12, eu não tomei, na verdade, o Etna, né, que é o que a maioria das pessoas de pós-operatório tomam. Eu comecei a tomar a vitamina B12 que eu já tomava, porque como eu sou vegetariana, eu já tinha que fazer esse reforço de vitamina B12 e de outras vitaminas. Então, eu continuei tomando o que eu já usava, né, antes de operar. E foi só um plus, assim, que me ajudou bastante no pós-operatório. Então, sobre parestesia, graças a Deus, não temos. E uma coisa também que ajudou muito na parestesia foi a laser terapia que o meu buco fez no consultório. Foi ótimo. Ele passava, assim, no trajeto do nervo, né, o laser, aqui no nervo mental, no nervo do ramo mandibular, né, pra ajudar mesmo no estímulo da volta dos nervos, né, pra voltar a sensibilidade. Sobre a alimentação. Vocês estão vendo que esse vídeo é um pouco sem roteiro, né, gente? Eu estou falando, assim, o que eu lembro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me escrever aqui nos comentários também, que eu vou responder vocês muito tranquilamente, tá? Vou convidar vocês, antes que eu me esqueça, pra conhecer o meu Instagram, Ortognática da Thaís. Lá eu fiz o meu pós-operatório completinho. Eu arrumei todos os destaques desde a primeira semana até o 4º mês, onde eu tô iniciando, tudo explicadinho. E toda sexta-feira lá eu abro uma caixinha de perguntas pra responder as dúvidas que a galera tem. E somos quase 400 pessoas no Instagram, 400 ortognáticos, e dá vocês a conhecer lá o Instagram também, que eu vou ficar muito feliz em receber lá vocês também. Sobre a alimentação, eu fiz, então, um plano alimentar com uma nutricionista. Ela mandou tudo certinho, o cardápio, né, antes de eu operar. E aí eu segui o cardápio dela, fazendo algumas alterações. Tomei muito suco de melancia e de morango, que ajudou muito no pós-operatório. Tomei whey, tomei leite vegetal, comi bastante fruta, legumes, que ajuda bastante. E que a alimentação é a base também da boa recuperação. E outra coisa que a gente não pode esquecer, tome muita água. É fundamental no pós-operatório também. Então é isso, gente. Esse vídeo tá com quase 20 minutos, né, de material bruto. Eu vou editar ele um pouquinho pra vocês, mas ele vai ser um vídeo um pouco mais longo, né? Então eu peço pra vocês, se você assistiu até o final desse vídeo, comentar. Tô ansioso pela minha ortognática. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!